Olá pessoal, tudo bem? Sou Glória Pereira do Ateliê Casas e Casas e hoje é a nossa primeira videoaula da restauração desta cadeira. Essa cadeira ela foi juntada no lixo, é uma cadeira Tonarte, ela já foi tratada o cupim. Se você quiser saber como tratar o cupim, entra na nossa página lá, Casas e Casas no YouTube, que tem o passo a passo da descupinização. Como o tampo estava muito feio, nós trocamos o tampo na marcenaria. Então agora a gente vai para a lista de material. Primeiro, nós vamos usar fundo preparador. O que nós usamos aqui é o fundo preparador da Coralite e nós vendemos os potezinhos assim. Depois a tinta, nós vamos usar a tinta Laca Restauro da True Colors na cor Jeans Blue. Rolo de 9 centímetros. Eu gosto muito desse rolo aqui, que é um rolo da Dexter. Temos aqui no ateliê para venda também. E pincel de cerdas grisalhas. O pincel de cerdas grisalhas é o melhor para tinta acrílica, tá? Vamos usar massa acrílica para os enxertos, aqui para fazer os reparos. Lixa na gramatura de 80, 220 e 400. Passando a lista de material, agora a gente vai começar a trabalhar na cadeira. Nós vamos, primeira coisa quando a gente vai fazer a restauração é lixar. Então, nós vamos começar com a lixa 80. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pegar a folha da lixa, dobrar ela em 4, ó, e depois cortar. Aí eu fico com esse tamanhinho. Tendo esse tamanhinho, eu dobro ela mais em 4 para ela ficar do tamanho da minha mão. Tá, agora nós vamos começar a lixar. O jeito de lixar é assim, ó. Eu quero remover a tinta, então eu vou lixar até não ver mais nenhum vestígio de tinta. Tendo o cuidado de sempre lixar no sentido do veio da madeira, assim. Terminado de lixar a cadeira, ela tá no osso, tá? Sem nada de tinta. Então eu vou limpar o meu ambiente de trabalho para nós começarmos a pintar. E com o pano úmido eu vou limpar toda a minha peça. Mas tem uma coisa importante. Se eu vou pintar a minha cadeira com tinta à base de água, eu vou limpar ela com água. Se eu vou pintar a cadeira com base de solvente, eu vou limpar a cadeira com solvente. Como nós aqui do ateliê a gente só usa tinta à base d'água, o meu paninho está molhado com água. E aí nós vamos tirar todo o pó. Isso é muito importante fazer para depois a cadeira não descascar, quando a pintura estiver recebendo a pintura. Aqui para vocês verem bem. E quando a gente passa o pano úmido é bom porque se ficou alguma parte sem lixar, a gente retorna a lixação. Outra coisa importante, a nossa base aqui, o nosso assento foi feito de MDF. Então o MDF não se lixa antes de dar fundo. Porque se nós lixarmos o MDF antes de dar fundo, ele fica muito poroso. E aí não conseguimos alisar mais. Então essa é uma dica muito importante.
Para quem for fazer móvel, pintar móvel de MDF, tenha sempre o cuidado de não lixar antes de botar fundo. Então, por isso que o meu assento nós não lixamos. E eu não vou deixar essa cadeira... Sempre quando a gente tem uma peça em madeira, nós procuramos deixar na madeira, usar só verniz. Mas quando não tem, que nós temos que fazer enxerto, que a peça foi com cupim, então o aconselhável é pintar de cor. Pronto, nossa cadeira está pronta para ser pintada. Vamos começar agora dando fundo preparador na cadeira, tá? Geralmente é 2 demãos. Eu gosto de usar esses potezinhos que vão ser descartados para botar o produto. Ele já vem pronto para ser usado, mas quando começar a pintar, sentir necessidade, pode botar um pouquinho de água, ele é base água. Outra coisa importante, a cadeira eu gosto de começar a pintar ela por baixo, então eu sempre viro ela de pata para cima e começo a pintar por baixo. Outra coisa importante também é sempre pintar primeiro a basezinha onde vai no chão. Então, eu vou mostrar bem aqui para vocês. Eu pinto de pincel um pedacinho e depois, com o rolo sequinho, eu venho e aliso a minha tinta para não ficar a marca do pincel. Sempre por partes, não faça uma parte muito grande porque o fundo ele seca muito rápido. Então, ó, uns cantinhos. Se vocês notarem aí, eu não fiz o meu enxerto ainda. Eu gosto de primeiro dar a primeira demão de fundo, porque daí eu consigo ver melhor as imperfeições da minha peça. Então, primeiro eu dou a primeira demão do fundo preparador, depois eu venho para o enxerto. Então, pincel e rolo sempre. O rolo nunca se molha na tinta, tá? Isso aqui para vocês verem bem. Quando eu já vou fazer o assento, eu já vou aqui, ó, carcando de tinta aqui, para já fazer o meu arremate aqui no canto. E venho com o rolinho. Tá, pintamos todos os lados. A cadeira, quando a gente está fazendo, tu vai ver que quando tu for fazer uma cadeira, tu vai ver que a cadeira fica com 12 lados, 16, porque nós vamos virando e nunca pintamos tudo. Agora, vamos finalizar aqui. Eu sempre gosto de pintar no sentido do veio da madeira. Mas se pintar no outro sentido também não dá errado. Sempre tenta tirar toda a tinta do pincel, esfregando, e vem com um rolinho para tirar a marca do rolo.
A marca do rolo não, a marca do pincel. Feito isso, tá? Finalizei. Sempre muito importante, uma dica que eu vou dar para vocês. Terminou de pintar, tá? O fundo ele seca muito rápido. Já põe, se tu não vai ter tempo de lavar o pincel na hora, bota ele numa vasilha de água. Vou botar a minha tá aqui no chão. Aí, agora eu vou ver, com o fundo eu vejo melhor os meus buracos. Aqui eu tenho um buraco, aqui eu tenho outro. Aqui tá precisando de fazer uma massa. Aqui tá um pouquinho rachado. Aí eu pintando aqui eu vi que tem os cupins. Então eu vou para a parte dos enxertos. O enxerto, o que é enxerto? Enxerto é nada mais que tapar os buraquinhos que o desgaste da madeira, onde o cupim deixou um buraco, às vezes tu fura aqui para botar o parafuso, fica um buraco. Então tudo isso nós temos que cobrir para depois o acabamento ficar bom. Eu trabalho bastante com a massa acrílica, mas existem outras massas para madeira. Então, com a minha espátula, eu vou pegar, vou tapar esse furinho primeiro. Tentar botar bastante massa. Aí trabalha com as mãos da gente ficam todas sujas. Mas é isso aí. Estamos finalizando agora o preenchimento dos defeitinhos, tá? Agora deixar secar, importante deixar secar mais ou menos umas 3 horas o fundo, ok? Daqui a pouco voltamos. Pessoal, retornando da secagem, tá? Já secou 3 horas. E aí agora a gente vai lixar o fundo com a lixa 220. Então dobrando, como eu já ensinei antes, só que agora é um pouquinho diferente. Nós vamos lixar assim, ó, redondinho. Tem partes que vão ter que lixar no compridinho, mas o que vocês conseguirem. E aí lixa e vai sentindo com a mão. Quando tiver bem acetinado, já está pronto para lixar. Não é para lixar e tirar tudo, mas ela vai tirar um pouquinho, ó. O lixar redondinho é para deixar acetinado. Tá, terminou de lixar toda a cadeira. Antes de pintar, nunca esqueça de passar um pano úmido para tirar toda a poeira, porque a poeira descasca, daí se tu deixar com pó. Aí, se vocês notar, aqui ficou mais escurinho, tá? Como eu vou pintar com uma tinta escura, não tem problema. Se eu fosse pintar ela de amarelo, que é uma cor bem chatinha de cobrir, ou de branco, eu daria mais uma mão de fundo. E se eu for pintar de amarelo, eu pinto a cadeira toda de branco para depois vir com amarelo. Se eu vir com amarelo aqui, isso aqui nunca vai cobrir, ok?
Vamos começar a pintar a cadeira, tá? Eu sempre uso a tinta num potezinho descartável. O pincel, lembre de hidratar ele sempre molhadinho e o rolo sempre seco. Então vamos fazer o mesmo processo que a gente fez com o fundo. A tinta não carrega muito, bota só uma pontinha assim, ó, no pincel, tira o excesso e eu sempre começo por baixo. Então, peguei essa pecinha, vou pintar toda ela, porque senão a gente vai passando, principalmente na segunda demão, a gente acaba pintando um lado e não pintando, dando duas mãos num lado e não dando duas mãos no outro. Então, quando pega um pedacinho para pintar, uma parte para pintar, pinta todo ele. No caso, assim, eu vou pintar esse pé, então eu vou pintar todo o pé. Aqui, eu sempre já faço o arremate aqui embaixo, nos 4 cantos, e venho pintando um lado. A tinta, ela demora um pouquinho mais para secar, então, que o fundo. Então, tu pode pintar essas duas partes para depois botar o rolo. E sempre lembrando de pintar embaixo. Então, se a gente vai, pinta um lado, vira, pinta o outro, vira, tu acaba esquecendo que lado tu pintou e a primeira demão tu consegue ver, a segunda tu já não consegue. E sempre é 2 a 3 demão de tinta, para fechar bem a cor e não ficar... Essa tinta aqui com 2 mãos ela já fecha. Então essa aqui pode dar só 2 demãos. Depois de 3 horas de secagem, aí vem com a lixa 400, dobra em 4 e com a mão bem leve vai lixando redondinho. E sente, a tua mão é que vai sentir como que tá. Ela descasca um pouquinho na primeira... Aí vai fazer isso em toda a cadeira. Lixa com bastante calma, não tenha pressa, respira fundo e ame o que você está fazendo. Dei 2 demãos na cadeira toda, ela tá prontinha, ficou secando 3 horas e agora nós vamos fazer a finalização. Eu sempre gosto de usar a cera. No começo ali dos materiais eu não botei na lista de material a cera. Essa é uma cera de carnaúba que antigamente a gente usava para encerar a casa, ela é incolor, tá? Temos aqui para vender no ateliê. Ela é bem difícil de encontrar agora porque poucas pessoas enceram a casa. E essa cera é bom, tu tem em casa porque tu pode passar em todos os teus móveis, inclusive nas pedras de mármore. Ó, tirei o excesso e vou encerar todinha a minha cadeira. Feito isso, encerei, deixo secar. Venho de novo e dou mais outra demão. Depois que ela tá seca, que tu deu 2 demãos de cera, aí tu vai pegar uma flanela. Vai pegar uma flanela bem sequinha e vai lustrar.
Aí vai vir aqui, 2 de mão de cera, né? Lustra bem ela vai abrir um pouquinho de brilho, daí ela vai ficar com aquele brilho acetinado. Depois de uns 2, 3 meses que tu já tá a cadeira pintada, tu pode encerar a cadeira de novo. Não passa lustramóveis, passa cera. Olha, voltando com a nossa cadeira pronta, ficou linda, maravilhosa. O que vocês acharam? Eu amei o resultado. Assim, ó, nós temos, agora em outubro, estamos começando uma turma nova de restauração de móveis. Você pode vir fazer cadeira, banquinho, roupeiro, o que você quiser restaurar, nós ensinamos. E assim, ó, são poucas vagas por causa da pandemia, são só 4 alunos por turma, então garanta já a sua vaga, não fica fora dessa. O nosso curso, além de tu aprender uma profissão nova, você pode vir só para se distrair, para conversar. Então venha que eu estou te esperando, vou adorar te conhecer. Obrigada, até a próxima!